São 11h23, 11h23. Vamos dar uma parada no noticiário do futebol profissional de Cruzeiro, Atlético e América, porque eu mantive contato agora com o Geibson, ele que é diretor do Cassimiro de Montes Claros. Ele vai falar a respeito de uma informação que está sendo distorcida aqui na cidade de Bocaiúva em relação à ausência de uma equipe da cidade num torneio que acontecerá aí na cidade vizinha. Eu vou dar o bom dia aqui pro Geibson, que vai esclarecer pra gente toda essa situação. Primeiramente, bom dia, Geibson, é um prazer ter você falando ao vivo aqui na Estação Gerais FM. Bom dia, Beto, bom dia, Estação Gerais, a todos os ouvintes, é um prazer falar com vocês. Em primeiro lugar, dos primeiros nomes que nós pensamos na época que fomos fazer esse quadrangular do Norte de Minas, foi chamar os times de Bocaiúva. E a pessoa que sempre ajudou, sempre intercedeu em prol dos clubes de Bocaiúva, que nós trouxemos para os idosos da Jovem, foi o Ruart, que era na época secretário de esporte. E ele me passou do Vera Cruz, do antigo ABC, de 4 agremiações aí. Eu liguei e conversei com os devidos presidentes. Alguns, todos, a maioria deles todos, tinham compromisso esse final de semana e não poderiam estar aqui no quadrangular. Então o Ruat, de todas as formas, sempre fez por onde para nos ajudar. Em nenhum momento o ex-secretário de esporte falou que não tinha equipe para vir disputar o torneio. Em hipótese alguma ele falou isso. Ele falou o seguinte: nós temos grandes equipes, como eu conheço, temos estádio à disposição, mas liga para o presidente, conversa com o presidente, que eu já conversei com os presidentes. Se tiver condição, se a data tiver condição, nós vamos aí com o maior prazer. Ligando para os presidentes das equipes, Vera Cruz, Antigo ABC, outras equipes aí de Bocaiúva, conversando com os mesmos, eles me passaram que não teria condição. E na sexta-feira passada, conversando com o presidente do Vera Cruz, ele falou que tinha compromisso no sábado, por isso não podia participar do torneio. Se fosse na quinta e sexta, talvez desse. Mas como era quinta-feira e sábado, dia 18, não teria condição, que eles teriam jogo pela liga local. E só para os nossos ouvintes ficarem a par, como é que funcionaria caso houvesse a participação de alguma equipe de Bocaiúva, que aliás tem grandes equipes, se fosse para montar a seleção, se fosse... Dia 16 seria às 18h30 e 20h30. Os perdedores iriam jogar no sábado às 16 horas e os vencedores no sábado às 18 horas. Ah, certo. E teria algum custo para a participação de alguma equipe? Teria algum custo para a participação da equipe, para custear, ajudar na organização? Não, nós pedimos sim, eu falei com o Ruart que nós íamos precisar de uma ajuda da equipe sim, de R$1.000. Ah, certo. Não, é porque acaba que a informação ficou distorcida e tem pessoas que, até por maldade mesmo, Geibson, é só pra gente esclarecer pros nossos ouvintes, disseram que foi falado que Bocaiúva não teria time para disputar esse campeonato na cidade de Montes Claros. E tem também essa situação, as equipes hoje estão focadas nas quartas de final do campeonato amador e teria um custo também, né? E esse custo talvez tenha atrapalhado. Sim, mas infelizmente as pessoas usam do futebol para falar mentiras e verdades, entendeu? Fazer politicagem com o esporte. Isso o Ruart não fez em hipótese nenhuma. Ele tentou ajudar da melhor maneira possível, indicando e passando pelas pessoas, entendeu? Para que as melhores equipes de Bocaiúva pudessem vir uma representar aqui, entendeu? Infelizmente não foi dessa vez, mas todas as vezes que eu solicitei para a Ruat mandar uma equipe aqui para Montes Claros, ele se dispôs a nos ajudar de prontamente ajudar a gente aqui. Já teve uma equipe aqui jogando contra o Cassimiro, entendeu? Já fez amistoso com a gente. Então nós temos que agradecer a Ruat pelo empenho e pela força que ele deu pra gente, enquanto secretário de esporte aqui para as equipes de Montes Claros. Tá certo, então. Geibson, eu gostaria de te agradecer muito pelo esclarecimento e dizer que a Rádio Estação Gerais, a cidade de Bocaiúva, está sempre de portas abertas para as competições, não só com a cidade de Montes Claros, mas todo o norte de Minas, e que bom que foi esclarecido tudo pro nosso ouvinte, né, ficar a par realmente do que verdadeiramente aconteceu. Não, sem problema, estou à disposição aqui, ok? Tá certo, valeu, obrigado. O Geibson, ele que é diretor
da equipe do Cassimiro de Abreu de Montes Claros. Portanto, esclarecido a situação, é porque acontece, eu ia deixar até para o segundo bloco, onde a gente fala do futebol local, porque a gente recebeu a ligação informando que num veículo de comunicação da cidade, o cidadão que trabalha estaria difamando, né? Uma pessoa do esporte, ele não teve a coragem ou o mínimo de dignidade de dizer o nome dessa pessoa, que disse que Bocaiúva não tinha condição, não tinha time para disputar o campeonato, né, que vai ser realizado na cidade de Montes Claros. Como a gente tem o contato do Geibson, que é do Cassimiro de Abreu, e ele fez o contato com o ex-secretário de esportes, o Adi Augusto, para falar a respeito. Ele foi orientado a ligar para as equipes, né? Porque o momento vivido na cidade era mais fácil entrar as equipes, não tinha como ter uma seleção da cidade, montar uma seleção assim em cima da hora. E aí ele ligou para Vera Cruz, ele ligou, como ele disse nas suas palavras, e fez o contato. Agora, é muito bonito a pessoa abrir o microfone, né? E como se fosse uma metralhadora, sair atirando para todo lado. Mas aí, o despreparo não é dele, não. O despreparo é de quem coloca uma pessoa dessa atrás do microfone, né? Porque eu acho que a pessoa tem que saber. Ferramenta de trabalho, o microfone, mas uma arma letal, né? Que se ditas inverdades a ela, você querer manipular a cabeça da pessoa no momento que vive a cidade. O Estação Esportes em nenhum momento faz politicagem, usa do espaço que a gente tem. Pelo contrário, a gente procura prisar realmente o esporte de Bocaiúva, as categorias de base, o atletismo, de uma maneira geral. Em nenhum momento a gente busca isso. E se esta pessoa e este veículo que trabalha tivesse tanta credibilidade, estaria, como a gente, transmitindo competições locais, no mínimo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, como fizemos. Não fazem porque, infelizmente, perderam a confiança até do comércio bocaiuvense. Então, eu acho que fica aí a nossa parte de dizer, esclarecer, e que o ouvinte da Estação Gerais precisa ouvir e vai sempre ouvir fatos verdadeiros. Jamais vamos pegar fuxico e transformar em notícias. 11h31, vamos lá trazer o noticiário do América. 11h54. O pessoal tá me perguntando aqui sobre a informação, né, que a gente deu no primeiro bloco, o bate-papo que a gente teve aí com o Geibson, diretor do Cassimiro. Porque que acontece? Foi vinculado, só pra gente colocar um ponto final nesse assunto, foi vinculado na outra emissora que um representante do esporte havia negado a participação de uma equipe de Bocaiúva, dizendo que Bocaiúva não teria equipe para disputar a competição com as equipes de Montes Claros, que já é uma mentira cabeluda. Eu tô achando que Montes Claros é capaz de não ter time para disputar de igual para igual com Bocaiúva, porque o profissional do Funorte veio aqui e perdeu para a seleção de Bocaiúva. Mas tudo bem. Falar dessa situação, eu entrei em contato com o Geibson, que é diretor do Cassimiro de Abreu, na cidade de Montes Claros, que nos concedeu uma entrevista e esclareceu pontualmente o que aconteceu. A gente vai reprisar a entrevista dele amanhã aqui no Estação Esportes. Quem não acompanhou vai poder acompanhar com calma, com tranquilidade, as palavras dele via telefone, ao vivo, aqui na Estação Gerais, que é de uma estrutura fantástica também, né, que nos proporciona isso, e falando a respeito dessa situação. Então, uma palavra jogada no ventilador querendo causar polêmica, tumulto, ou sei lá, por inocência ou falta de inteligência mesmo, acabou que ficou feio, né? Porque falou uma coisa e em cima da hora mostramos qual que era a realidade. Eu fico pensando aqui, Beto, como o Geibson falou, que convidou alguns representantes de algumas equipes de Bocaiúva, imagina a cabeça dessas pessoas que escutaram isso, falando que não teve isso, que não convidou ninguém, que Bocaiúva não teve time. Então, assim, como algumas equipes que ele citou, aos técnicos, aos dirigentes, eu fico até com vergonha com a situação dessa, pela pessoa que falou, sabe? Porque é uma pessoa que está há muito tempo no esporte, é um cara que gosta do esporte, mas assim, não precisa chegar a esse nível, né? É uma coisa muito grossa e baixa querer fazer isso. A gente pode falar que é mentira porque o próprio diretor e organizador desse evento que vai ter em Montes Claros falou aqui na rádio. Então, assim, eu conheço o Geibson, já deu aula para mim na faculdade, eu sei do caráter dele, é um cara profissional e quis esclarecer e foi esclarecido.
Agora, gente, vamos pensar no esporte como forma positiva, como forma de entretenimento para a população e de competição saudável, não de criar intrigas, né, como vem criando, querendo jogar uma notícia falsa para criar algum tumulto, alguma polêmica. Não precisa disso não, gente. A gente tem que criar, participar de forma saudável. Competição sempre um tem que ganhar, mas que respeite dentro de campo e fora de campo também. Eu acho que se uma pessoa quer aparecer no esporte ou qualquer segmento, ela tem que trabalhar, fazer e colher frutos. Daí o reconhecimento virá. Não adianta querer porque deu uma birrinha, deu um chiliquezinho, né? Olha lá, o cara tem coragem. Não, o cara gosta do esporte, realmente não é assim. Não é assim que funciona. É realizando competições, dando moral, vestindo a camisa, arregaça as mangas e vai trabalhar, pô. Não precisa ficar dessa maneira, né, querendo difamar terceiros, não. Eu acho que o trabalho tem que ser feito e aí o reconhecimento virá. Eu acho que desta maneira, né, que tudo pode ocorrer. Segura aí, moçada, que eu vou trazer os números da sorte antes